E aí, vamos para a nossa reta final? Últimos dias, contagem regressiva, Brasil avançando. Avança mais? Dá, né? Vamos ver. Devido a esses jogos aí, a gente teve que fazer uma atualização no nosso cronograma, tá? Sexta-feira temos jogo, tá ok? Então já altera que não vai ter a sessão de monitoria, tá bom? Na sexta-feira. E vai ter dia 16, vai ter sessão de monitoria. Dia 19 será a nossa revisão, tá? Nossa revisão final vai ser dia 19 e a prova vai ser dia 21, tá bom? Então a terceira avaliação é dia 21, tá? A segunda chamada é dia 23, tá bom? Vamos querer fazer a segunda chamada? Até porque é 23, né? Vamos todo mundo fazer a prova dia 21, né? 21. E a prova substitutiva é dia 28, tá ok? E nada de pedir segunda chamada de substitutiva, isso não existe. Tá? Termina aqui, ok? Tá bom? Então vamos estudar bastante. Hoje a gente continua o conteúdo. Vamos falar um pouquinho mais de integração por substituição, tá? Que a gente já iniciou e quase finalizou. Hoje a gente só precisa fazer alguns detalhes da integração por substituição e, claramente, você poderia, por exemplo, levar 3, 4, 5 aulas falando de integrais por substituição, demonstrando os resultados, mas não tem um ganho tão significativo. Verifique as notas de aula, lá a gente demonstra algumas coisas. Os livros, textos também fazem algumas demonstrações e façam bastante exercícios. Façam exercícios, façam bastante mesmo. A dica que eu dou para você, se você está com dificuldade ainda para resolver as questões de integral por substituição, verifique primeiro as questões que já estão resolvidas. Vê como foi que foi feito e depois tente fazer sozinho, tá? Aí você vai compreender como é o mecanismo da coisa e depois se aventura nas questões, tá ok? Não esqueça, tem pessoas específicas só para tirar sua dúvida, tá? Não conseguiu fazer a questão? Leve para os monitores, me procure, tente. Não pense assim, essa questão é muito fácil, eu não vou perguntar essa questão. Não. Se você não está conseguindo fazer, ela não é fácil. Tá? Pode ser fácil para quem já fez, para você não é. Então, se você não conseguiu, então a questão não é fácil. Tá? Pense assim, pergunte. Tá? Então, muito bem. Então, nós precisamos trabalhar com um pouquinho mais de integrais. E o que a gente vai precisar hoje de vocês é algumas propriedades para poder fazer algumas demonstrações e fazer exercícios, tá? Por exemplo, se você tiver uma integral assim, de a até b, de uma função f de x dx, tá? Suponha que você tenha isso. Se eu peço para você fazer essa conta, significa que essa função f ela é integrável. Tá? Você não precisa verificar se ela é integrável ou não. Já é. Tá? Outra coisa, se aparecer na tua prova f de x dx, ou aparecer isso aqui, ó, vou tirar esse igual aqui, f de s ds, é a mesma coisa. Essas duas coisas são iguais. Tá? Essa variável que você está olhando aqui, ela não faz diferença. Tá ok? Ela só serve para você olhar para a diferencial aqui e ver qual a variável que você vai integrar. Tá? Só isso. Exemplo. Suponha que você tem isso aqui. F de x é uma integral de 0 a 2 de k vezes x² mais 2k. Suponha que você tenha isso. E eu coloque aqui dx. Tá? Se tu queres fazer essa conta, como aqui é dx, esse k é uma constante. Tudo bem? O k aqui é uma constante. E a tua variável é o x. A tua preocupação sempre tem que ser olhar primeiramente para cá. Tá? Porque se de repente eu colocar aqui, colocar um dk,
aí o x é que é a constante. A tua variável é o k. Deu para entender isso? Tá? É isso que você tem que ter essa preocupação. Tá? Outra coisa, se você tiver uma integral, vou colocar de a até b, de uma f de x dx, se por acaso eu inverter os limites de integração, se eu fizer essa inversão, colocar b a f de x dx, quando eu inverto os limites, eu troco o sinal da integral. Ok? Então, isso aqui é igual. Tá bom? Outra coisa que você precisa saber. Se você tem uma integral, eu vou fazer a seguinte hipótese. Suponha que você tenha a menor que 0, menor que b, esse a e b números reais. Se eu tiver a seguinte integral, de a até b, f de x dx. Se eu tiver isso, eu posso fazer a seguinte conta. Eu posso dividir essa integral em duas outras integrais. Tá? De a até 0, f de x dx, mais de 0 até o b, f de x dx. Tá bom? Então, eu posso fazer essa soma de integrais. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui é muito útil. Tá? De vez em quando, tu vais precisar de uma coisa desse tipo. Tá ok? Então, pronto. Então, tendo falado isso, agora a gente pode iniciar de fato a nossa aula. Então, a gente inicia a nossa aula com esse teorema. Esse teorema vai nos dar um mecanismo de como fazer integrais por substituição, onde sejam integrais definidas. Tá? O que é integral definida? É aquela que tem os limites determinados. Você sabe que é o limite inferior e você sabe que é o limite superior. Tá? Então, olha o que o teorema está nos dizendo. Vamos pegar as hipóteses do teorema. O teorema está nos dizendo que as funções f e g elas estão definidas nesse intervalo e a g ela é derivável. O que mais? A g' é contínua. O que mais que nós temos? Contínua nesse intervalo. A f é contínua. É contínua em u igual a g de x. E, tendo essas hipóteses, a conclusão é que essa integral de a até b da f g de x vezes g' de x, isso, faltou dx aqui, isso é a integral de g de a, g de b, f de u, du. Tá? Eu só peguei as hipóteses do teorema, coloquei aqui no quadro. Esse aqui é o nosso teorema. Dá uma olhada para cá. Esse é o nosso teorema. Tá? Vamos analisar esse teorema. Olha o que aqui está nos dizendo. Eu preciso da g, ela seja derivável. Tá? Se a g é derivável, significa que a g também é contínua. Ok? Então, é derivável. A derivada dela é contínua. Tá? Quando você for estudar cálculo 2, lá o seu professor, a professora de cálculo 2, vai lhe dizer que essa g ela é de classe C1. Tá? Ela tem derivada e a derivada dela é contínua. Tá ok? Então, esses serão os termos utilizados lá. O que mais? A tua função f ela é contínua. Tá? Por que essas hipóteses todas? Porque quando você olha para essa primeira integral, vai aparecer aqui a derivada da g. Tá? Lembre que para você fazer cálculo de derivada, você precisa que a função seja contínua. Tá bom?
Por isso que aqui está dizendo que essa derivada da g é contínua, tá? Está aqui. Está aparecendo uma composição de função, tá ok? Essa composição só faz sentido se essa função f estiver definida nesse g de x. E mais que isso, ela seja contínua nesses pontos. Por isso que está dizendo aqui que a f é contínua em g de x. Tá? Então, ele está dizendo que essa primeira parte é contínua, essa segunda parte é contínua, o produto de contínuas é contínua. Tá? Então, quer dizer que isso tudo que está aqui dentro é uma função contínua. Se é contínua, você pode integrar. Tá? E quem é a integral dessa coisa? É isso. Isso que o teorema está nos dizendo. Vamos demonstrar isso. Vamos demonstrar isso aqui. Vamos ver como é que a gente consegue provar. Olhando só para isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Seja f uma primitiva de f'. O que significa a f' ser primitiva da f'? Quem lembra? O que significa? Exato. Significa que quando eu derivar essa, dá S. Tá bom? Isso que significa, tá? Observe que f g de x é uma primitiva dessa função. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou te falando que essa função é primitiva dessa. Mesma pergunta. O que significa isso? O que significa? Significa que se eu pegar essa e derivar, tem que resultar essa aqui. Tudo bem? Isso está demonstrado na nossa nota de aula, tá? Vamos fazer agora. Então, ó. Vamos derivar essa. Então, a gente vai derivar essa. Olha, aqui você tem uma composição de funções. Tá? Como é que se deriva a composição de função? Você deriva primeiro a função de fora. Tá? Então, vai ficar ó, f' da g de x. Tá bom? Derivei a função de fora, agora eu aplico a regra da cadeia, vezes a derivada de quem está dentro. Tá? Então, vezes a derivada dessa. Tudo bem? Tá? Mas olha, aqui está a derivada da função f grande, mas a derivada da função f grande é a f pequena. Ok? Então, isso aqui é a f pequena vezes g' de x. Beleza? Então, está verificada a nossa afirmação. Tá? Muito bem. Vou deixar aqui as datas, depois eu apago. Agora, o que é que a gente vai fazer? O que é que eu já tenho? Eu já sei quem é a primitiva dessa função. Tá? Então, olha lá. Agora eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Só uma observação. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Que se eu tiver, por exemplo, isso aqui é só um parêntese nosso, tá? Se eu tiver
uma f de x de a até b dx. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Que se eu sei quem é a primitiva dessa, suponha que eu saiba a primitiva é a fzão. Então, o teorema fundamental do cálculo vai me dizer que isso aqui é fzão de x avaliado em AB. Aí você substitui primeiro B, menos substitui o A. Tudo bem? Isso é o que diz o teorema fundamental do cálculo, tá? Então, isso é o que eu vou fazer agora aqui. Só que não é para a função fzão. É para a função f composta com a g. Beleza? Tá? Então, vamos lá. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, temos que... Aí eu vou pegar aquela integral lá, que é aquela composição toda. Integral de a até b f g de x vezes g' de x dx. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Se eu sei quem é a primitiva dessa, então essa integral é a primitiva dessa avaliada nesses dois pontos. Tá? Mas quem é a primitiva dessa? Eu acabei de fazer lá, é a fzão da g de x. Tá bom? fg de x, avaliado em AB. Aí eu coloco essa barra aqui, AB. Tá? Agora, vou reescrever isso aqui. Agora, essa função é avaliada nesses dois pontos. Substitui primeiro o B, depois você substitui o A. Tá ok? Então, isso aqui é fzão de G de B menos fzão G de A. Tá? Agora, o que é isso? Vamos lá. Note que se você fizer a integral, agora eu vou colocar alguns limites interessantes aqui. Eu vou colocar o limite g de A, g de B, tá? Vou colocar esses limites. Por que eu posso colocar esses limites? Porque são números reais. G de A, se eu souber quem é G, o G de A eu faço uma conta e descubro quem é G de A. Se eu souber quem é G, faço a conta e descubro quem é G de B. Então, esses são números reais, tá? Isso aqui eu vou colocar uma f de U du, tá? Essa f é a mesma f da questão, tá bom? E essa g é a mesma g da questão, não, do teorema. A f e a g são as mesmas funções, tá? Agora, nota o seguinte. Você sabe que esse U aqui, ele não tem problema nenhum. Pode ser S, pode ser T, pode ser X, Y, tanto faz. Tá? É só uma variável para você saber quem você vai estar integrando. Tá? Agora, o que é essa integral? Bem, f. Eu sei que a primitiva da fzinho é a fzão. Tá bom? Então, vou substituir aqui. Ó. Quem é essa integral? É a fzão de U avaliado onde? G de B, G de A. Tá bom? Então, isso aqui vai dar exatamente isso. Tá? F, G de B, menos F, G de A. Tá? Então, o que foi que a gente acabou de provar? Que essa integral dá isso. E essa integral dá a mesma coisa. Então, essas duas integrais são iguais. Tudo bem? Então, está demonstrado que essa integral de A a B, f g de x, g' de x,
Isso é integral de g de A, g de B, f de U, du. Tudo bem? Aqui é o nosso teorema. Tá? O teorema está demonstrado, aí você diz assim, poxa, mas parece muito complexo esse negócio. Calma. Calma que o que está ruim pode piorar. Não piora. Não vai piorar, vai melhorar. Você vai ver que nos exemplos é mais fácil do que na teoria. Tá? Vamos ver exemplos. Vamos ver exemplos. Olha lá. Exemplo. Vamos pegar esse primeiro exemplo aí. Eu quero fazer essa integral de 0 a 2, integral 2x mais 1 dx. Quero resolver essa integral. Tá? Aí você se pergunta, bem, o que tem a ver essa integral com esse resultado que acabou de ser demonstrado? O que tem a ver? Primeiro, o que tem a ver é que essa integral que a gente quer resolver é uma integral definida. Tá? Primeiro passo. Segundo passo, será se tem uma composição lá? Uma composição de funções? Resposta sim. Tem um polinômio e tem a raiz. Já tem uma composição. Esse polinômio aparece a derivada dele? Aí você olha para o polinômio. Esse polinômio 2x mais 1, qual é a derivada dele? 2. Aí você diz, professor, não aparece. E agora? Agora aparece. Tá? Tá aí a derivada dele. Ah, mas você alterou a conta. Então, tira esse 2. Tudo bem? Tá? Esse meio vai cancelar com esse 2. Tá ok? Então, pronto. Então, essa integral está nas mesmas condições dessa integral. Tá? Tudo bem? Agora eu vou conseguir resolver ela. Como é que a gente vai fazer? O mecanismo é o seguinte. Você chama de U. Lembra que... Tá. Eu vou escrever... Deixa eu ver onde eu escrevo para ficar mais claro. Ah, no enunciado que estava, não escrevi. Olha lá no enunciado. Observa que o enunciado, a U é a G de X. Tá bom? Então, eu vou colocar bem aqui. Ó. A U é a G de X. Ok? Muito bem. Então, vou pegar essa como sendo a minha U. 2x mais 1. Ok? Já escolhi quem é a minha U. Tá? Agora eu preciso derivar isso. Ok? Então, du é quem? Derivada disso é 2. 2 dx. Tá? Já mudei de variável. Só que eu estou trabalhando com uma integral que é definida. Tá? A nova integral que vai surgir, olha, os limites vai passar de b para g de b. De A para G de A. Só que essa G é a mesma que a U. Tá? Então, tu vai fazer assim. Ó. Se o x for 0, você olha para cá. Se o x é 0, substitui aqui. 2 vezes 0 dá 0, vai dar só 1. Então, o U é 1. Agora, se o x for 2... Então, quem vai ser o U? Substitui 2 aqui. 2 vezes 2 é 4, com mais 1, 5. Tá bom? Pronto, já fiz todas as mudanças necessárias. Agora eu vou para a integral. Deixa eu escrever aqui. Essa integral, meio, integral de 0 a 2, raiz de 2x mais 1. Isso está sendo multiplicado pelo 2.
dx. Isso agora vai ser quem? Meio integral. Onde era 0? Onde era 0 agora é 1. Onde era 2? Onde era 2 agora é 5. Aí vem raiz. Isso de dentro eu chamei de u. Agora, 2dx agora é du. Tudo bem? Tá? Eu saí de uma integral que parecia ser complicada e fui para uma integral um pouco mais simples. Tá? Então, pronto. Agora eu vou integrar isso. Quanto é a integral disso? Que é a integral da raiz de u? Só para lembrar, raiz de u é u elevado a meio. Tu vai ter que somar uma unidade e dividir por isso, não é isso? Então, isso aqui vai dar u elevado a 2 vezes 1 é 2, com mais 1, 3. Vai ficar 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Aí você inverte esse e fica u elevado a 3 sobre 2. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. Já sei que vai dar 2/3 de u elevado a 3 sobre 2. Isso avaliado de 1 até 5. Tudo bem? Tá? Tá resolvido. Tá ok? Ah, professor, substitua lá. Tô com preguiça. Tá? Aí, o que tem que fazer? Pega o 5, substitui, depois pega o 1, substitui. Tá ok? Esse é o passo que tens que fazer, tá? Então, ó, vamos cancelar aqui esse 2. Vai ficar 1/3. Substitui o 5. Vai ficar 5 elevado a 3 meios menos 1/3. 1 elevado a 3 meios. Tá bom? Isso aqui vai dar 1, né? E esse aqui vai dar o quê? Vai dar 5 raiz de 5. Tá? Então, essa conta vai dar 1/3 vezes 5 raiz de 5 menos 1. Tá bom? Esse é o resultado. Tá? Se eu não errei nenhuma conta, é isso. Vamos fazer mais um exemplo. Um exemplo de 1 até e. Logaritmo natural de x sobre x dx. Tá? Vamos tentar fazer sem necessariamente enxergar quem seria a composição. Tá? Depois vocês pensam quem seria a composição. Eu vou dar uma dica para vocês saberem quem é. Tá bom? Mas a gente vai tentar fazer sem enxergar necessariamente isso. A gente vai tentar fazer assim, ó. Enxergar quem é a função que eu tenho que escolher para ver a derivada dela. Tá? Então, vamos lá. Olhando para essa integral aqui, tem alguma função que você enxerga aí que a derivada dela, ou parte da derivada, está aí? Quem? Logaritmo. Né? Olha só. Isso aqui eu posso reescrever assim, ó. 1 sobre e logaritmo natural de x vezes 1 sobre x dx. Tudo bem? Mesma coisa. Olha, se eu escolher essa função, a derivada dela está aqui, ó. Tá? Então, essa é a escolha que eu vou fazer. Ok? Vai fazer assim, ó. U é igual ao logaritmo natural de x. Vai ficar du é igual a 1 sobre x dx. Tá bom? Pronto. Já tenho tudo que eu quero, né? Vamos trabalhar agora com os limites. Agora, os limites de integração. Vamos lá. Se o x for 1, o que acontece com o u? Substitui 1 aqui. Logaritmo natural de 1 dá 0. Tá? Aqui é 0. Agora, se o x for e,
Substitui agora o e aqui. O logaritmo natural de e é 1. Então, o u é 1. Tá bom? Então, como vai ficar isso? Isso aqui vai ficar assim, ó. Essa integral, eu vou pegar aquela que está mais reduzida. É igual. A próxima integral, os limites. Aqui está 1, onde era 1, agora vai ser 0. Aqui era e, que é aqui em cima. Onde estava e, agora vai ser 1. Tá? Essa aqui você chamou de u. Tá? Só o logaritmo. Ó. Só o logaritmo você chama de u. Tá ok? Mas essa parte aqui, ó, que é o que resta, é exatamente isso. É o du. Tá? Então, agora, ó, o que é que você tem? Isso aqui, olhando para isso, parece bem mais complexo do que isso. A integral de u direto. Tá? Então, isso aqui vai ficar como? Integral de u é u ao quadrado sobre 2. Isso de 0 a 1. Substitui primeiro 1. Vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 menos, substitui o 0. 0 ao quadrado sobre 2. Isso vai dar meio. Tudo bem? Perceberam a grandeza desse resultado? Belíssimo, né? Belíssimo porque você sai de uma coisa que eu imagino quando os caras estavam trabalhando nisso inicialmente, né? Integra isso aqui. Cara, não, trabalheira danada, né? Então, depois que desenvolveram essa técnica da substituição, ela facilita muito o serviço, tá? Muito bem. Vamos para mais exemplos? Vamos fazer esses dois. Imagina esses dois exemplos aí. Na verdade, esse aqui é o terceiro, né? No slide que está 1. De 1 a 2, exponencial de 1 elevado a x sobre x quadrado dx. E eu vou colocar logo o outro exemplo aqui. Outro exemplo é a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x vezes o seno composto com o seno. Tá? Essas duas integrais. Vamos lá. Qual é o teu objetivo? Se você saca que a questão é para resolver por substituição, você tem que conseguir enxergar uma função que a derivada dela está aí, ou parte da derivada. Tá? Então, quem você vai escolher aqui para ser essa função? Quem você escolhe? 1 sobre x. Tá? Eu vou escolher esse expoente aqui. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou vendo isso aqui, ó, de 1 a 2. Eu vou escrever esse carinha aqui, 1 sobre x, vezes isso aqui, 1 sobre x ao quadrado dx. Tá bom? Eu reescrevo assim. Quando eu olho para a derivada do 1 sobre x, a derivada dela está aqui, ó. Só que está faltando o sinal de menos, certo? Porque vai aparecer um menos. Então, eu vou colocar esse sinal de menos, tá? Vou colocar esse parêntese para não ter confusão, tá bom? Não posso só colocar o sinal de menos, eu tenho que compensar ele. Então, vou colocar um menos aqui fora, tá? Aí eu não alterei nada, tá bom? Então, pronto. Então, agora eu vou escolher essa função como a minha u. Aí, a derivada de u é igual a menos 1 sobre x² dx. Ok?
Vamos mudar os limites de integração agora. Quando x é 1, como vai ficar o u? Olha, x é 1. Substitui 1 aqui, vai ficar 1 sobre 1, que dá 1. Agora o x é 2. Substituindo 2, o u vai dar meio. Tá ok? Então, a sua nova integral, vou pegar aquela mesmo, menos integral de 1 a 2 de e elevado a 1 sobre x vezes menos 1 sobre x quadrado dx. Isso aqui é igual. Tem um menos aqui na frente. Agora, 1, quando era 1, continua 1. E quando era 2, agora vai ser meio, tá? Aí, exponencial. O expoente era 1 sobre x, agora é u. E essa parte toda aqui, ó, essa parte toda, tá aqui, ó, é o meu du. Tá bom? Tá? Pronto, se reduziu a integral da exponencial, que a gente sabe que é a própria exponencial. Menos a exponencial de u, avaliado no 1 e no meio. Tá bom? Aí você substitui primeiro o meio. Vou fazer aqui embaixo para não perder o outro lado. Vai ficar menos e elevado a meio. Tem o menos da integração, tá? Com mais um menos aqui, vai ficar mais. Mais e elevado a 1, que é o próprio e. Ok? Então tá aí a resposta. Dá para ver? Acho que dá, né? Dá. Muito bem. E aí, pessoal, como é que tá? Tá dando para acompanhar? Tá? Tem que treinar bastante. Vamos fazer mais essa aqui. Como é que a gente vai escolher aqui? Tenho que pegar uma função que, quando eu derivar, eu enxergo a derivada dela lá. Quem você vai escolher? Oi? Seno. Qual seno? O de dentro ou o de fora? O de dentro. Tá? Vou escolher o seno aqui de dentro. Porque quando eu derivar ele, vai aparecer o cosseno. Tá? Então, vamos só reescrever isso. Só reposicionar. Eu acho que eu vou escrever nesse outro aqui, que vai ter mais espaço. Vamos lá. De 0 a π sobre 2. Vou reescrever isso assim, ó. Seno de x vezes o cosseno dx. Aí eu vou fazer a seguinte mudança. O u é esse seno. Então, a derivada de u, a derivada do seno é cosseno. Tá? Agora vamos trocar os limites. Quando o x é 0, o que acontece com o u? Substitui 0 aqui. Seno de 0 é 0. Agora, se o x for π sobre 2, como vai ficar o u? Seno de π sobre 2 é 1. Tá? Então, pronto. Agora eu já tenho tudo. Então, essa integral, que eu não quero escrever novamente ela, vou chamar ela de i. Então, essa integral aí, ela é igual à seguinte integral. Os limites de 0 continua 0. De π sobre 2, agora é 1. Tá? Esse seno continua. Esse seno aqui, eu chamei ele de u, tá? E isso aqui tá aqui. Isso é o du, tá? Tá bom? Ok? Olha só, você saiu disso aí, olha no que você caiu.
Uma integral bem básica, tá? Que é a integral do seno menos cosseno. Então, menos cosseno de U, de quanto a quanto? De 0 até 1. Substitui primeiro 1. Cuidado com o sinal, tá? Menos cosseno de 1. O menos do teorema fundamental do cálculo, com mais esse menos daqui, vai ficar positivo. Cosseno de 0. O cosseno de 1 a gente não sabe, o cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar 1 menos o cosseno de 1. Ok? Está resolvido, tá? Muito bem. Agora vamos para um resultado bem interessante, que você pode se perguntar por que a gente estuda a função π e função ímpar, né? Para que isso? Tudo que se estuda, uma hora surge uma finalidade, tá? Já foi o tempo em que se estudava as coisas para aplicar diretamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai estudando, vai estudando, vai estudando. Às vezes as pessoas perguntam, cara, tu vai aplicar onde isso? Não tem que se preocupar com isso de cara. Às vezes você se preocupa, às vezes não. Se preocupe em resolver o problema. E de vez em quando, as aplicações começam a surgir, tá? Um exemplo bem claro é as funções pares e ímpares, tá? Vai ter integrais que você vai olhar para a integral e vai dizer, essa é uma função ímpar, então o resultado dá tanto. O cara vai dizer, peraí, tu já fizeste de cabeça? Às vezes é uma integral feiona, que você não consegue imaginar como fazer, mas só do fato de você saber que é uma função ímpar, você já sabe o resultado, tá? Ou você olha assim, essa é uma função par, faz isso que vai dar certo, entendeu? É esse que é o resultado de agora, tá bom? Então vamos lá. Então, o resultado, não sei se é um teorema ou proposição que eu coloquei aí. Eu te coloquei como proposição, tá? Então, a proposição é essa aí, ó. Se f, claro que a f tem que ser uma função contínua, porque você quer integrar, tá? Então, a hipótese é que a f é uma função ímpar, tá? Se é uma função ímpar, quando você faz essa conta aqui, dá isso aqui. Não é isso? Tá? Uma função ímpar, tá? Então, se a função for ímpar, quando você integrar de menos a até a da f de x dx, isso dá 0. Tá? Se ela for uma função ímpar e os limites de integração são simétricos, a integral dá 0. Qualquer função ímpar contínua, tá? Que você precisa integrar, tá bom? Então, não importa quão feia a função possa ser, mas se os limites de integração eles são simétricos, então a integral dá 0. Tá? Geometricamente, o que isso significa? Quem que lembra qual é a característica geométrica do gráfico de uma função ímpar? Quem lembra? Quem lembra? Tem uma simetria com relação à origem. Tá? Tem uma simetria com relação à origem. O que significa? Que o que aparecer aqui desse lado, nesse primeiro quadrante, como tem uma simetria com relação a esse ponto, a origem, se você pega esse carinha aqui, tem que ter um cara na mesma linha aqui. Tá ok? Em outras palavras, o desenho que aparecer aqui vai ter que aparecer aqui invertido. Tá? Outro sentido. A área que der aqui é a mesma área que der aqui. Só que essa
essa, na hora do cálculo da integral, sai positiva, e essa, o cálculo da integral te dá um resultado negativo, que ele não te fornece a área. Você tem que tirar um módulo disso para ter a área. Mas o certo é que o resultado daqui sai negativo, o resultado daqui sai positivo, só que o mesmo número, só que em sinais contrários, quando você somar dá zero. Tá? Então, se você tem uma função ímpar, vai acontecer isso. Tá ok? Vamos demonstrar isso. Eu vou demonstrar só para a função ímpar. A função par não vou fazer. Não lembro se está feito na nota de aula. Acho que está. Se não tiver, está feito no livro. Tá? Da função par, que é o próximo item, existe uma simetria. Qual é a simetria que existe da função par? Quem lembra? Gráfico de uma função par. Qual é a simetria? Com relação ao eixo y. Ou seja, o que acontece do lado direito, na parte positiva do eixo x, acontece na parte negativa. Pensa na parábola. Tá? Isso aqui, ó. O que acontece daqui vai acontecer do outro lado. Tá bom? Isso é uma função par. Então, se alguém pedir para você calcular, por exemplo, daqui de menos 1a até um certo a, você não precisa fazer a conta de menos a até a. Você faz a conta de 0 até a. E depois você multiplica por 2. Porque essa região aqui é idêntica a essa região. Tudo bem? Tá? Isso é uma simetria. Tá? Muito bem. Muito bem. Então, vamos demonstrar isso. O que a gente vai fazer? A gente quer que essa integral dê zero. Tá? Se a gente quer que essa integral dê zero, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa integral em duas. Vou fazer isso aqui. De menos a zero, que foi o primeiro comentário que a gente fez na aula de hoje, mais de 0 a a. Tá bom? Dividir em duas outras integrais. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou inverter os limites de integração. Quando eu inverto o limite de integração, o que acontece com o sinal da integral? Muda o sinal. Tá ok? Então, isso aqui vai ficar igual menos a integral. Opa, de a, estou invertendo. A menos a da f de x dx. Mais a integral de 0 a f de x dx. Muito bem. Tem um menos aqui. É como se fosse menos 1. Na verdade, é o menos 1. Se é uma constante, ele pode entrar, às vezes trava a minha língua, entrar na integração. Tá? Então, vai acontecer isso aqui. Ó. Vai ficar de 0 a menos a de menos f de x dx mais 0 a f de x dx. Tá bom? Tudo bem até aí? Tá? Agora, eu tenho isso, mas é isso, que é a mesma coisa que isso. Porque ela é uma função ímpar. Tá? Então, eu vou fazer isso. Falei umas 5 vezes isso, né? Então, vai ficar igual integral de 0 a menos a menos f de x é f de menos x. Porque ela é ímpar. Mais essa integral. De 0 a f de x dx. Tá bom? Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer, nessa integral, eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar menos x, eu vou chamar de u. Tá? Vou fazer assim, ó. U é igual a menos x. Então, isso significa que o du vai ser menos 1 dx. Tá? Aí você olha, mas espera aí. Aqui eu estou vendo só dx, não estou vendo menos 1 dx. Então, eu vou colocar. Então, vou tirar isso aqui. O que tinha aqui era f de menos x. Agora eu vou colocar o menos 1. Tá ok? Coloquei o menos 1, só que eu tenho que retirar ele.
Então, vou colocar bem aqui fora. Ó. Menos 1. Tudo bem? Eu coloquei e tirei. Tá? Agora, eu vou mudar os limites de integração. Onde estava 0, quando o x era 0, o que vai acontecer com o u? Substitui 0 aqui, vai dar 0. Quando o x for menos a, o que vai acontecer com o u? Coloca menos a bem aqui. Já tem um menos, então vai ficar mais. Vai ficar u igual a a. Tá? Agora eu vou integrar novamente. Vou pegar os caras. Essa integral, o que é que nós temos? Igual menos integral, o 0 continua 0. O menos a agora é a. F menos x agora é u. Então, f de u. Essa coisa aqui, menos 1 dx, é du. Mais a integral de 0 a f de x dx. Tudo bem? Quanto dá isso? Quanto dá isso? 0. Não é 0? Por que é 0? Porque não importa essa variável. Ok? Se aqui é u, x, x, s, z, t, não importa. Ok? Essa variável ela é só para ajudar na integração. Tá bom? O que importa é a função. É a mesma função. E são os mesmos limites. É a mesma função e os mesmos limites. Tá? Então, esse aqui é 0. Tudo bem? Por que eu fiz questão de demonstrar esse resultado? Parece um pouco técnico a coisa, mas eu fiz questão de demonstrar esse resultado porque a gente vai pegar agora uma integral, que a função é uma função ímpar, a gente só vai olhar para a integral e vai verificar que a função é ímpar. Se ela é ímpar e os limites de integração são simétricos, o resultado é 0. Entendeu? Não vai fazer na prova assim. Caiu 5 integrais lá. Ah, essa é ímpar, 0. Essa é par, tanto. Essa é ímpar, 0. Essa é par. Não é assim, você tem que provar que é ímpar. Tá ok? Então, vamos lá. Então, esse exemplo. É integral de menos 1 a 1, x raiz quarta, aliás, raiz de x a quarta mais 3 dx. Vamos calcular essa integral. Tá? Vamos ver essa integral aqui. Bem, a gente está trabalhando com funções ímpares. Será se essa função é uma função ímpar? Porque, olhando de cara, o que é que a gente vai fazer para resolver essa integral? Se você pensar em substituição, por exemplo, se você pegar esse cara aqui e você chamar isso de u, a derivada disso vai dar 4x ao cubo. Eu não tenho x ao cubo aqui. Tenho só x. Tá? Então, não dá. Né? Então, a ideia mesmo é usar esse resultado. Tá ok? Então, você nota assim, ó. Note que f de x igual a x raiz de x a quarta mais 3 é ímpar. De fato. O que é que você tem que fazer para provar que é ímpar? Você calcula f de menos x. Tá? Então, f de menos x. Onde tiver x, você coloca menos x. Então, aqui vai aparecer menos x vezes a raiz. Aqui vai aparecer menos x mais 3. Vai ficar f de menos x igual
Vou colocar esse menos fora de um colchete aqui. X vezes raiz. Sempre que o expoente é par, ele anula o sinal. Tá bom? Então vai ficar x à quarta só. Mais 3. Opa, foi um colchete que eu coloquei. Tá bom? Mas o que é isso aqui? Isso aqui é a própria função. Tá? Então, isso aqui é menos a própria função. Então, olha, menos f de x é f de menos x. Então, a função é ímpar. Tá? Logo, f é ímpar. Portanto, essa integral de menos 1 a 1, x raiz de x à quarta, mais 3 dx, isso é zero. Tá bom? Ok? Não fiz a integral. Eu sei que vai dar zero. Tá? Professor, você sabe fazer essa integral? Não sei se eu sei. Não tentei. Talvez uma substituição trigonométrica resolva. Talvez. Não sei, de cabeça assim. Nem tentei fazer ela. Nem tentei. Tá? Mas eu sei que dá zero. Tudo bem? Agora, se tivesse limites distintos aqui, aí a gente ia se ferrar, né? Os limites têm que ser simétricos. Tá? Muito bem. Gostaram do resultado? Uma ferramenta boa, né? Também não vale você chegar na prova, não estar conseguindo fazer a questão e escrever embaixo. Poxa, por que não colocou essa função ímpar? Não vale, tá? O outro resultado, que é o resultado que é o item 2 da proposição, não vou demonstrar ele, também é simples de demonstrar, para funções pares. Tá? Se você quer a integral e os limites são simétricos, então o resultado é o dobro de você pegar de 0 a a. Tá? Não vou fazer essa demonstração e o resultado também não vou fazer, que é contínua. Por quê? O item 2 aí, o que é que você tem? Você tem uma integral de um polinômio. Tá? Integrar polinômio é simples. Não vou fazer agora, tá bom? Está feito na nossa nota de aula. Vamos agora para integração por partes. Então, integração por partes é um resultado fortíssimo em matemática. O resultado é esse aí. O mecanismo é assim. Se você tiver uma função multiplicando por uma derivada de uma outra função, o resultado disso é o produto das funções menos a integral da derivada de uma pela outra. Esse é o mecanismo, tá? Como que eu vou lembrar disso aqui? Simples. Simples e simples. Lembrando da regra do produto da derivada, tá? Vocês achavam que já tinham se livrado de derivada, né? Não livra nunca. Uma vez entrada na universidade, é derivada para o resto da vida, tá? Então vamos lá. Vamos pegar um produto de funções. Vamos pegar duas funções. Sejam f, g, duas funções deriváveis, com derivada contínua Então, se elas são deriváveis e têm derivada contínua, o produto delas eu consigo integrar, o produto de uma pela derivada da outra também consigo integrar, então funciona bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse produto, f de x vezes g de x, e vou derivar isso, tá? Regra do produto, lembra? Como é que faz?
derivada da primeira vezes a segunda normal mais a primeira vezes a derivada da segunda. Não é isso? Não é essa a regra do produto? É isso, né? Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Que tal se a gente integrar isso? Lá vem o senhor querer inventar. Vamos integrar. Vamos integrar isso aqui. Né? Integra isso porque eu já coloquei hipóteses. Eu coloquei que elas são funções deriváveis e que as derivadas são contínuas. Então, quando você faz produto de contínua e contínua, então está tudo certo. Então, eu posso integrar isso aqui. Vou integrar isso. Se eu integrar desse lado, quem é a integral da derivada? Que silêncio é esse? Com todo respeito aos espanhóis, mas quem deveria estar em silêncio era só eles. Né? Quem é a integral da derivada? É quem? A própria função. Tá? Ok? A integral da derivada é a função. Tá? Então, se você quer integrar isso aqui, vai dar a própria função. F g de x. Tá bom? Se quer integrar a derivada, sai a função. Tá? Agora você integra esses dois. A integral de f' de x, g de x, dx, mais a integral f de x, g' de x, dx. Vamos ver o que nós queremos. O que é que a gente quer? A gente quer a integral do produto da função pela derivada. Tá? Olha, produto da função pela derivada. Que bonito. Então eu quero esse. Então eu vou isolar ele. Vou pegar esse cara e então passar para o outro lado. Tá? Então vai ficar ó, f de x, g de x. Esse está positivo, vem negativo. F', g de x, dx é igual. Tá bom? Pronto. Essa é a fórmula da integração por partes. Beleza? Não precisa saber demonstrar as coisas. O que você precisa é, cara, deu um branco, o que eu faço na prova agora? Você tem que lembrar a derivação do produto, pelo menos. Lembra da derivação do produto. Está aqui. Ah, eu pego a derivação do produto. E agora o que eu faço? Vai cabeça, vai cabeça, vai cabeça. Integra. Integra a coisa e faz. Tá? E você vai achar a fórmula. Tá bom? Pronto, já tem uma fórmula de achar. Então vamos praticar isso. Vamos lá. Os livros gostam de fazer isso que tem no slide, que é o dv, o v menos integral de v du. Eu não gosto. Não acho necessário. Tá? Eu prefiro deixar só assim. Se vocês já estudaram assim e querem fazer assim, beleza, não tem problema nenhum. Ah, professor, eu queria ver, ainda nunca vi, eu queria ver isso. Então, assiste a aula do professor Emerson. Já falei com o Emerson, ele disse que ele vai fazer isso aí. Tá? Então, ele vai fazer assim, então você assiste a aula do professor Emerson. Aluno do Newton assiste a aula de manhã e à tarde. Tá? E pode assistir as aulas também dos outros professores anteriores a gente. Tá? Então, vai lá, maratonar. Esquece os outros lugares onde se faz maratona. Não existe isso mais. Tá? Deixa isso para depois do ano de 2025. Tá? Não é isso? Vocês devem estar terminando o curso, então deixa para lá. Tá? Vamos lá. Vamos integrar essa função. Integral de x, cosseno de x, dx. Tá? Vamos integrar essa função. O que é que o mecanismo me diz?
Bem, eu preciso enxergar uma função, preciso enxergar uma que é a derivada, tá? E quando eu fizer isso, vai resultar uma integral que vai ter a derivada da função e a integral da outra. Tá bom? Vamos fazer. Então, preciso enxergar uma função, preciso enxergar a derivada de alguém, e eu tenho que saber fazer essas escolhas. Aqui tem duas funções, tá? Tem duas funções aqui. Qual será que eu tenho que escolher para f e qual será que eu tenho que escolher para g'? Como é que eu tenho que pensar para fazer essa escolha? Tu tem que ver qual benefício tu vai ter ao fazer a escolha. Pensa comigo, olha. Tu vai sair dessa integral e vai cair numa dessa, tá? Então, vai surgir a derivada dessa. Vamos ver. Quando você derivar a f, suponha que você escolha essa aqui como a f. Quando você derivar o cosseno, vai dar seno. Integrar cosseno e integrar seno não é quase a mesma coisa? Não tem muito benefício. Então, você esquece por enquanto essa escolha. Agora, escolhe essa. A derivada do x é quanto? É 1. Opa! Então, pode ser que a melhor escolha seja essa. Tá? Então, eu vou e coloco aqui. Essa vai ser o x e essa vai ser o cosseno. Tá ok? O que eu tenho que fazer agora? Derivo essa. A derivada do x é 1. E essa eu tenho que integrar. Qual é a integral do cosseno? Seno. Tá? Agora eu aplico isso aqui. O que é que você tem que fazer? Esse com esse, depois esse com esse. Então vai ser assim, essa integral, x, cosseno de x, dx é igual. Esse com esse, x vezes seno x, menos a integral, esse com esse, 1 vezes seno. Tudo bem? Tá? Vamos ver se melhorou mesmo? Olha, o nosso resultado deu x seno x menos a integral do seno. A integral do seno eu sei fazer. Tá? Então, pronto, melhorou e melhorou muito. Então, isso aqui vai ser igual x seno x menos... Quem é a integral do seno? Qual é a função que quando você deriva da seno? É o menos cosseno, né? Tá? Só que já tem um menos aqui. Vai ficar mais cosseno. Mais uma constante lá no finalzinho. Tudo bem? Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar bastante para poder entender esse mecanismo direitinho. Vamos lá, próximo exemplo. X² seno x. Integral x² seno x dx. Eu tenho que escolher uma que eu vou derivar e tenho que escolher uma que eu vou integrar. Tá? Olha, se eu escolher essa para integrar, vai aumentar o grau. Vai sair de 2 para 3. Talvez não seja produtivo. Mas se eu escolher essa, sai de seno para cosseno. Então, não tenho muito prejuízo. Tá? Então, eu vou escolher essa para derivar. Tá? Então, essa vai ser a minha f. E essa aqui vai ser a minha g'. Seno de x. Tá bom? Aí eu derivo essa. Dá 2x e integro essa. Que é a integral dessa? Menos cosseno, né? Tá bom? Então, a resposta disso é quem? É esse produto, x² vezes isso, que vai ficar menos aqui, x² vezes o cosseno de x. Aí,
Eu coloquei um menos, coloquei. Ah, tá certo. Aí vem um menos aqui, ó. Tá bom? Já coloquei o produto, agora vem um menos. Menos a integral. Agora, esse produto. Esse vezes esse. Só que tem esse menos. Com mais esse menos vai ficar positivo. Tá? 2x. 2x. Cosseno de x. Dx. Tá bom? Aí você diz aí, peraí. A gente saiu dessa. Mas quando a gente fizemos todo esse passo a passo, caiu nessa, que não parece ser simples. Mas essa, a gente acabou de fazer. Tá? É isso aqui, ó. X seno x, cosseno x. Tá bom? A gente já fez ela. Então, pronto. Então, essa aqui vai ficar menos x² cosseno de x mais, tem um 2 aqui, tá? Então, 2 vezes essa integral. Esquecendo o 2 agora. Essa integral já fizemos. O resultado dela está aqui, ó. X seno x mais cosseno x. Tá bom? Vou fechar o colchete aqui e vou colocar a constante só no final. Tá? Tá bom? Então pronto. Está resolvida a nossa integral. Ok? Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui que não faz parte da conta. Diga. Esse aqui. Tá. Essa primeira parte, esse vezes esse, tá bom? Então, esse menos está aqui, x² está aqui e o cosseno aqui. Tudo bem até aí? Tá? Aí vem a integração. Primeiro o produto, aí menos, tá? Então, eu vou colocar aqui o menos, aí vem a integração desse produto, 2x, tá bom? O cosseno, só que tem esse menos. Aí eu já fiz o jogo de sinal. Esse menos com o menos da integração, aí eu coloquei mais. Tá bom? Muito bem. Mais alguma dúvida? Tudo ok? Tá? Ok. Muito bem. Aqui. Logaritmo. Integral do logaritmo. E aí? Eu tenho que olhar para a integral, eu tenho que enxergar uma função e uma que é a derivada. Tá? Como é que a gente vai fazer? Aí você olha, mas aí só tem uma função. Não, não tem só uma função. Pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro. É só olhar com carinho, tá? Quer ver? Certo? Tá lá um produto lá. Função constante mais a função logaritmo. Ok? Se você escolher a função constante para derivar, vai dar zero. Não deve ser uma boa escolha. Então, ao invés de escolher a função constante para derivar, eu vou escolher ela para integrar. Tá? E quem eu vou derivar vai ser essa, que eu sei. Então, vai ser assim. Ó. Então, f de x é logaritmo de x e a g' de x é 1. Tá bom? Então, quem é a derivada da f? A derivada da f é 1 sobre x. Quem é a integral dessa? É o x. Ok?
Tá? Agora, ó, essa integral é esse produto, esse vezes esse, menos a integral esse vezes esse. 1 sobre x vezes x dá quanto? Dá 1. Olha que maravilha. Então, isso aqui vai ficar x, logaritmo natural de x, menos x, mais a constante. Tá aí, terminado. Tá ok? Muito bem. Vamos lá. Ah, esse exemplo é legal. Vamos fazer o exemplo da exponencial, integral, exponencial, cosseno de x, dx. Vamos lá. Nessa aqui, você pensa assim, você tem que escolher uma que vai derivar e você tem que escolher uma que vai integrar. Tá? E tem que ver qual benefício vai te gerar para poder decidir a escolha que tu vai fazer. Tá? Vamos lá. Se você escolhe a exponencial para derivar, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Porque a exponencial, a derivada é ela mesma, deriva ela mesma. E se você escolher ela para integrar, também não vai fazer diferença nenhuma. Vai dar exponencial o tempo todo. Né? Agora, olha para o seno, para o cosseno. Se você deriva, dá o seno. Não tem ganho significativo. E se você integra, aliás, se você deriva, dá menos seno. E se você integra, dá o seno. Também não tem ganho. Aí você diz, desisto. Não, faça. Você vai ver. Faça, 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 faça. Olha lá. Vou fazer o seguinte, vou fazer a f de x é igual a exponencial de x. Eu fiz questão de colocar esse exemplo para que tu não penses que sempre quando fores fazer a escolha da função, sempre vai ter um benefício imediato. Nem sempre. Que é esse caso. Tá? Então, vou escolher a f de x como exponencial e a g' como sendo o cosseno. Então, você deriva. Derivada da f é a própria exponencial e a integral é o seno. Tá? Agora, essa integral, qual é o resultado? É esse produto. Então, essa integral lá, exponencial de x, cosseno de x, dx, é esse produto, exponencial de x, seno de x, aí vem o negativo, né? Menos a integral desse produto, esse vezes esse. Pronto. A integral que você tinha, o resultado dela é isso. Aí você diz, mas não resolveu, porque chegou numa integral que é semelhante à integral inicial. Então, a gente faz a mesma coisa. Até o fim, né? Vamos lá. Vamos pegar essa integral. Só ela. Vou escolher a exponencial como a f. E vou escolher a g' como sendo o seno. Vou derivar a exponencial. Vou integrar o seno. Agora, essa integral é esse produto, tem um menos, tá? Esse menos aqui.
menos a integral desse produto. Integral de exponencial. Agora, esse menos com esse menos vai ficar positivo, tá? Cosseno de x. Então, essa integral é isso. Aí você diz... né? Cara, a gente saiu dessa conta. Fizemos tanta conta para chegar na mesma conta. Aí eu falo para você, quem estuda cálculo não desiste, tá? Não desiste, porque chegou nisso, resolveu o problema. Mas sério? Sério, resolveu o problema. Volta para cá. Isso aqui é igual, esse cara, vou baixar, menos esse cara aqui tá aqui, ok? E ele é isso. Então eu vou pegar esse cara para lá, tá? Então olha, tem um menos aqui, tem um menos lá também, cosseno mais integral do ex cosseno x dx. Esqueci um dx aqui, né? Tá bom? Tudo bem? Tudo bem aí? Vou reescrever isso aqui. Quando tu fizeres o jogo de sinal aqui, esse cara vai ficar positivo, certo? Tá? Então já vou apagar aqui. Esse cara fica positivo, só que o sinal também tem que trocar aqui, tá? Então esse cara tem que ficar negativo. Aí eu vou retirar aqui o colchete. Tá? Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui? Só que com o sinal trocado? Tá negativo, passa positivo. Tá bom? Então, olha, como essas duas coisas são iguais, já tem uma coisa lá. Passa a mesma coisa para lá, vai ficar duas coisas, né? Ok? Vai ficar 2 integral de exponencial igual ao quê? A isso. Vou colocar exponencial em evidência. Sobrou quem? Seno mais cosseno. Tá? O 2 está multiplicando. Passa dividindo. Bingo. Resolvido o problema. Bonitinha, né? Bonitinha. É linda ela. Ela é linda. Essa questão bem legal. A primeira vez que eu me deparei com esse tipo de integral, eu rasguei a folha quando eu cheguei aqui. Não estou entendendo o cálculo. Rasguei porque não estava... Não é possível, fazendo conta e chega no mesmo lugar. Depois que eu soube que era isso, eu fiquei, por que eu rasguei a folha? Aí tá, eu voltei. Só que tu vai te deparar com... esse problema, tu precisou usar 2 vezes a integração por partes. Tu vai encontrar problema que tu vai precisar usar 3 vezes a integração por partes. Por isso que eu digo, não desista. Tente. Se você tem convicção que o problema é de integração por partes, pode ser que você tenha que usar 2 vezes, 3 vezes, não importa. Faça. Tá? É melhor perder alguns minutinhos fazendo a conta do que perder, você sabe. Muito bem.
Esse próximo item a gente não vai fazer. Então, vou só explicar essa parte. O mecanismo da integração por parte, o fundamental é você entender como proceder, que é esse passo aqui. Isso é o que faz a diferença, tá? Aí você pode se perguntar, mas professor, se por acaso a integral tiver limites de integração, como que eu faço? É a mesma coisa, tu só vai tomar o seguinte cuidado. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, se tu tens f de x, g' de x, dx, você sabe que o resultado disso é o produto das funções menos a integral da derivada da f vezes a integral da g. Tá? Se por acaso essa integral tiver limites de integração, tiver aqui um a, um b, então aqui você tem que colocar os limites. O a e o b. Tá? Tu vai substituir primeiro o b menos substituir o a. Tá bom? Tens que fazer isso. E ainda mais, nessa integral tem que aparecer esses limites. Tá bom? Ok? É só essa mudança. O resto, o mecanismo é exatamente o mesmo. Tá? Nas nossas notas tem questões resolvidas lá. Tá? Vamos fazer um exemplo de integração trigonométrica. Acho que dá tempo ainda. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Tá ótimo. Não poderia estar melhor, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Integral de seno ao cubo de x dx. Essa integral. Como resolver ela? Você vai ver quando você começar a pesquisar sobre integrais, tem um monte de técnicas para resolver. Um monte. Você sempre tem que olhar para a função. Olha para a função e, devido à sua maturidade de ter treinado bastante questões, você vai olhar assim e vai dizer, isso aqui é substituição. Faz isso que dá certo. Você olha, essa aqui é integração por partes. Essa aqui não tem outra coisa. É substituição trigonométrica. Tá? Você tem que começar a ter essas habilidades. É olhar para o integrando ali, que é a função que está dentro da integral, e conseguir perceber qual decisão tu tens que tomar. Tá? Porque imagina que você está num problema que só se resolve por integração por partes. E você diz assim, eu acho que é substituição. Aí você fica testando a substituição, testa isso, testa aquilo. Daqui a pouco você tem a convicção que é substituição, mas não sai. Tá? Por isso que é bom você sacar o que você tem que fazer. Tá, ok? Então vamos lá. Olha, essa aqui é substituição, se você pensasse. Se você pensar em escolher o seno, quando você derivar vai dar cosseno. Não tem um cosseno aqui. Tá? Outra coisa, se você pensar em integração por partes, você colocaria o 1 aqui, por exemplo. Você não ia ter que derivar o 1, você ia ter que integrar o 1. Ia ter que integrar 1 e aparecer um x. Quando você derivasse esse, ia dar 3 seno ao quadrado vezes o cosseno. Você ia chegar numa integral que ia ser x vezes seno vezes... Aliás, x vezes cosseno vezes seno ao quadrado. Você está só piorando o problema. Tá? Então, não é uma integração por partes. É substituição trigonométrica. O que a gente vai fazer? Você faz o seguinte. Isso aqui você escreve como seno ao quadrado de x vezes o cosseno, aliás, vezes o seno de x. Tá bom? Olha, seno ao quadrado vezes o seno vai dar o seno ao cubo. Tudo bem? Tá? Agora, o que é seno ao quadrado?
O que é seno ao quadrado? Deixa eu só ver qual foi o caminho que eu peguei aqui, rapidinho. Tá. O que é seno ao quadrado? Vai? O que é seno ao quadrado? É 1 menos o cosseno ao quadrado. Tudo bem? Lembra da identidade fundamental? Que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é 1. Tá ok? A identidade fundamental. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos o seno. Eu vou pegar o cosseno e vou passar para o outro lado. Vai ficar, ó, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tá bom? Então, onde está seno ao quadrado de x, eu vou colocar isso. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Integral de seno ao quadrado de x é aquilo lá. É 1 menos cosseno ao quadrado de x. Vezes o seno. Dx. Tá? Então, qual foi a substituição que eu fiz? Foi esta. Essa é a substituição que eu fiz. Tá ok? E muito provavelmente que após essa substituição, a integral deve ficar mais fácil. Pelo menos deveria. Tá? Vamos lá. Então, esse aqui é a integral. Esse vezes esse. Seno de x dx. Menos. Já estou separando as integrais, tá? Vai ficar cosseno quadrado. Seno de x. Então, você tem agora essa integral e você tem essa integral, tá? Essa aqui é fácil? É ou não é? É fácil. É direto. Quem é? Menos cosseno, tá? Então, esse aqui é menos o cosseno. Agora, e essa? O que a gente faz nessa? Substituição. Qual substituição? Oi? Seno. Eu não escolheria o seno. Por que eu não escolheria o seno? Porque quando você derivar o seno, vai aparecer o cosseno. Mas aqui o que nós temos é cosseno ao quadrado. Entendeu? Então vamos escolher o outro. Vou escolher o cosseno. Se eu derivar o cosseno, vai dar menos o seno. Já tenho seno e já tenho menos aqui fora. Então eu vou escolher o cosseno. Tudo bem? Tá? Então eu vou fazer substituição. Eu vou anotar aqui a substituição. U é igual cosseno de x. Então, du é igual a menos o seno de x dx. Tá bom? Olha, o seno eu tenho, está aqui o dx e está aqui o menos. Tá ok? Então, o du vai ficar bonitinho aí. Vai ficar mais integral. Coloquei mais porque esse menos eu vou usar lá. Tá? Cosseno. Quem é cosseno? É u. Então, u ao quadrado. Agora, isso com mais o negativo dá o du. Tudo bem? Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Menos cosseno de x mais u ao cubo sobre 3. Mais a constante, né? Só escrevendo o resultado final agora. Então, como vai ficar? O resultado final vai ficar integral, menos o cosseno de x mais, ficou u ao cubo sobre 3. Quem é u? U eu escrevi aqui, ó, é o cosseno. Cosseno ao cubo sobre 3 mais a constante.
Tudo bem? Tá? Então, a ideia, quando você tiver integrais, onde for seno ou cosseno, tá? Com um certo expoente aqui, a tua preocupação vai ser a seguinte: esse expoente, ele é par? Ele é ímpar? Dependendo da resposta, você vai tomar uma certa decisão, tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar exatamente desse ponto, tá ok? Esse é o primeiro exemplo disso, e na próxima aula a gente vê quais decisões devem ser tomadas. Tudo bem? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.